Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que você esteja bem. Estamos aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal. Esse canal que tem sido uma porta do Senhor para mim e para sua vida, a fim da gente compartilhar cada vez mais a palavra de Deus. E estamos hoje com mais um estudo bíblico devocional, onde nós estamos pegando um capítulo da Bíblia, pegando algumas partes principais e trazendo lições para a nossa vida diária, a partir da teologia bíblica, a partir de como a história de cada livro se desenrola. Então, convido você a vir conosco no vídeo de hoje, onde nós temos um estudo maravilhoso preparado para nós. Desde já quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar, a fim de que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e mais pessoas sejam alcançadas e serão impactadas pela palavra de Deus. Então vamos lá no vídeo de hoje. Bom, hoje nós vamos ter aqui Atos 2, a última parte do capítulo 2 de Atos. Na verdade, a última parte não. A gente ainda tem mais uma quarta parte desse capítulo que nós vamos estudar juntos. Mas assim, é que Atos 2 tem tantas lições para nós que vale a pena a gente ir com calma, degustando cada parte, para a gente não perder alguns detalhes importantes. Mas vamos lá. No vídeo de hoje, na terceira parte do livro de Atos, a gente vai se concentrar na pregação de Pedro. A gente viu, né, sobre como o Espírito Santo se manifestou em Atos 2, no dia de Pentecostes. E aí a gente notou, né, o manifestar das línguas, que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí a gente encerrou falando sobre a zombaria que alguns realizaram com os apóstolos e como outros ficaram impressionados ou atônitos ou surpresos com aquilo que estava acontecendo. Agora a gente vai dar sequência e observar a pregação de Pedro depois que o Espírito Santo encheu a casa e também começou aquele mover nos discípulos de Jesus com as línguas, as profecias e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, convido você a pegar sua Bíblia e ler juntamente comigo Atos 2, versículo 22, e a gente vai ler até o versículo 24. E a palavra de Deus diz assim: Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aí, irmãos, aqui é o início da pregação de Pedro, né? E depois ele faz um punhado de informações a respeito da aliança, né? Com Abraão, a aliança com Moisés no Monte Sinai. E aí Pedro ele faz uma pregação bem direta, né? Ali para as pessoas que estavam à volta, aos israelitas que estavam surpresos, aos israelitas que vieram de outras regiões. E aí nós já vamos começar a destrinchar essa pregação. A primeira coisa a se notar aqui é sobre como Pedro direciona a palavra diretamente à pessoa de Jesus. Pedro não se concentra estritamente a manifestação de línguas, né? Claro que ele fala, ó, esses homens não estão bêbados e tudo, mas quando ele depois dessa contextualização, ele concentra a mensagem diretamente em Jesus. Ele não começa falando dele mesmo, ele não começa falando dos discípulos, ele não fala de nada a não ser de Jesus. Ele concentra a pregação dele na pessoa de Cristo e na obra que Jesus realizou na cruz. E aí é muito interessante como que Pedro, né, ele é direto na sua abordagem. E se eu não me engano, no versículo 23 ele fala, ó, aonde vocês mesmo levaram Jesus para aquele lugar.
Observa como que Pedro, ele não passa pano na pregação. Ele expõe realmente a verdade de como foi feito, realmente a verdade de como as coisas são. E para você que tem esse desejo de pregar o evangelho, de anunciar as boas obras, né? Na verdade, isso não pode ficar apenas um desejo, né? É uma ordem do Senhor que a gente anuncie o evangelho, que a gente pregue aquilo que Jesus fez por nós. Aqui já fica um princípio. Irmão, a gente não pode maquiar a mensagem. Nós não podemos fazer com que a mensagem do evangelho seja uma mensagem disfarçada, como se tivesse alguma coisa tapando aquilo que ela realmente quer dizer. Não dá para você colocar uma lente no evangelho, uma lente de suavidade. Nós não podemos, a mensagem do evangelho, ela de fato confronta aquilo que nós fazemos, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós vamos fazer. E muitas vezes a gente procurando um certo tipo de aprovação, a gente procurando um certo tipo de conforto e não ter uma perseguição, a gente suaviza a mensagem do evangelho. Irmão, Deus não te chamou para suavizar a mensagem. Deus te chamou para que você pregue a mensagem como ela de fato é. Então, para com esse negócio de ficar suavizando. Foi feito. É isso, Jesus falou, fez, e é isso, e prega. Porque quanto mais a gente suaviza a pregação do evangelho, mais a gente afasta as pessoas da verdade. E às vezes aquela pessoa que poderia ser curada, poderia ser regenerada, transformada, você com medo dela te desaprovar, você não apresenta a verdade para ela. E Pedro, ele não faz isso. Ele não faz isso. Pelo contrário, ele aponta tudo aquilo que foi dito na Escritura e justamente aquilo que Jesus fez. Ele foi moído e Deus o ressuscitou porque a morte não tinha poder de reter Jesus lá. Só que aí, o que acontece? Chega um determinado momento na pregação de Pedro que ele associa aquela pregação ou aquele fato do Pentecostes com o cumprimento de Joel 2. E aí, eu queria deixar essa parte do vídeo para uma curiosidade teológica. Qual que é a relação entre a pregação de Pedro e o texto de Joel 2? Para quem não sabe, o texto de Joel 2 é basicamente aquele texto que fala que nos últimos dias o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, aonde os velhos, os jovens sonharão, profetizarão, aonde até os servos se dobrariam ao Senhor. Então é um texto muito conhecido, tem músicas que cantam sobre esse texto, e Pedro ele cita o Pentecostes como o cumprimento de Joel 2. Há muito debate sobre o Pentecostes ser o cumprimento total de Joel 2, de ser o cumprimento parcial de Joel 2. E, infelizmente nós não vamos ter tempo para, ficar horas e horas entendendo os detalhes, as nuances. Eu confesso que eu nem sei se eu tenho capacidade suficiente para isso, meu irmão. Mas eu quero colaborar com o que eu tenho para a gente entender um pouco melhor o que Pedro tá fazendo ali. Bom, quando Pedro ele fala, né, sobre aqueles homens não estarem embriagados ou algo do tipo, Pedro ele tá afirmando que aquilo que os homens chamam de embriaguez, aquilo que os homens estavam zombando ou não entendendo, Pedro ele afirma que aquele fato, que aquele instante, que aquele momento era o cumprimento do que o profeta Joel havia dito séculos antes, que era justamente o Espírito do Senhor sendo derramado sobre toda a carne. E aí Pedro, né, ele se apropria do termo os últimos dias, e ele afirma que aqueles últimos dias que haviam sido profetizados, eles já estavam em andamento, inaugurados justamente pelo derramamento do Espírito Santo prometido por Jesus. Então, ali se inicia um novo tempo, uma nova estação que Joel 2 vai chamar de os últimos dias. Ainda que possuem
essas discordâncias, né? Ainda que alguns teólogos discordam sobre o grau de cumprimento de Joel 2 em Pentecostes. Pera, eu vou reformular essa frase. Por mais que haja uma certa discordância entre os teólogos sobre o grau, sobre o modo, sobre o tamanho, sobre a ênfase do cumprimento de Joel 2 em Pentecostes, há um ponto comum de que algo se iniciou ali, de que algo se inaugura a partir do derramamento do Espírito Santo. E é claro que isso seria um ponto comum, afinal está sendo de fato um tempo inédito, aonde nós já falamos anteriormente que o Espírito Santo passa a habitar no interior do homem e não sobre o homem. E aí nós vamos pegar alguns termos que estão escritos em Joel 2 que nós vamos agora conversar e entender o que está acontecendo aqui em Pentecostes. A primeira coisa é justamente sobre essa questão do toda a carne. Quando Joel 2 fala toda a carne, quando Pedro se apropria dessa palavra e ele fala que seria derramado sobre toda a carne, o que ele está querendo dizer? É óbvio que não é toda a carne no espírito ou na ideia de todas as pessoas do mundo. Não é a ideia de que o rapazinho lá que vive pecando distante do Senhor. Não, a ideia não é que enquanto ele está lá, onde ele nem confessou Jesus, que o Espírito está sendo derramado sobre ele. Não. A ideia de toda a carne é que esse Espírito ele vai ser derramado sem restrições, no sentido de restrições de idade, restrições de gênero sexual, no sentido de classe social ou posição. Ou seja, não importa se a pessoa ela tem 16 anos ou 64 anos, o Espírito vai ser derramado independente da idade. Não importa se é homem ou mulher, o Espírito vai ser derramado tanto em homens quanto em mulheres. Não importa se você tem 10 reais na sua conta bancária ou se você tem 50 mil reais na sua conta bancária, o Espírito vai ser derramado sobre toda carne. Isso é muito poderoso porque reafirma o que a palavra diz sobre Deus não fazer acepção de pessoas. Deus muitas vezes ele não está preocupado com a classificação que nós temos para o outro, com a maneira como o outro nos enxerga. Deus não está preocupado estritamente com a nossa posição social, mas Deus se preocupa com o nosso coração. Se Deus vê ou observa um coração que está tendencioso a conhecê-lo, um coração que está se quebrantando, um coração que está se arrependendo, e essa pessoa confessar a Deus com a sua boca, Deus vai repousar o seu espírito naquela pessoa. Independente se ela é pobre, se ela é rica, se ela é negro, se ela é indígena, se é japonês, não, irmão. Não tem limitações ou restrições para o Espírito. Muitas vezes o preconceito mora em nós. Nós queremos desqualificar alguém, nós queremos desqualificar uma pessoa pela posição dela, pela cor dela. Isso é uma falha no caráter da humanidade, mas o Senhor não é homem. Deus não olha o externo, Deus olha o interno. E quando ele habita internamente no homem, aí sim ele muda o seu exterior. Só que tem coisas que Deus não vai mudar. Por exemplo, Deus não muda a cor da nossa pele. E aí ele usa essas individualidades que não tem como mudar para ser uma brecha, para ser um canal para que ele se comunique com aquelas pessoas em específico, com aquelas pessoas que se identificam com aquele que se converteu. Isso é muito poderoso, porque Deus, da mesma forma que ele não se limita a pousar ou morar em qualquer tipo de pessoa, ele também usa qualquer tipo de pessoa. Amém? Tá dando para entender até aqui? Então, a primeira parte é justamente sobre essa questão de Deus não ter restrições aonde se manifestar. Referente aos últimos dias, ali está falando que Deus derramaria sobre do seu espírito, aonde Pedro aponta que a nova era messiânica chegou com Cristo. E que essa era se manifesta pelo Espírito, sendo dado a todos que creem, a todos que professam ao Senhor. Então, os últimos dias é esse tempo de conversão a partir daquilo que Cristo fez na cruz. E todo aquele que confessar com a boca terá o seu Espírito derramado na sua carne. Amém?
Muito forte isso. Dando sequência, agora nós vamos para aquela parte onde fala sobre os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, enfim. A primeira coisa aqui é sobre a gente entender essa posição dos dons e dos sinais que aparecem sob a ação do Espírito Santo. Aqui a gente vê que Deus passa a colocar no seu povo uma sensibilidade maior, uma influência maior pelo Espírito Santo que antes não aconteceria. Antes acontecia de maneira pontual. Agora aqui Deus, ele derrama de maneira mais abrangente nas pessoas, aonde elas estarão mais sensíveis e suscetíveis a esses sinais de profetizar, de sonhar, de sentir o Espírito Santo no seu interior, de ter essa testificação, essa mudança interna. E aí é engraçado que é engraçado que Pedro, ele até destaca que até os servos serviriam ao Senhor, o que reforça a ideia de que Deus, ele de fato não está preocupado com classe social, Deus não está preocupado com cor ou algo do tipo. Pelo contrário, Deus olha uma comunidade, um único povo que é movido pelo Espírito Santo, aonde cada membro é habilitado de uma forma individual para que a missão, para que o ID seja cumprido e entregue a cada tipo de cultura, a cada tipo de pessoa, a cada tipo de individualidade, a fim de que todos se salvam, a fim de que todos sejam salvos e ninguém fique ou seja deixado para trás. E aí, dentro dessa ideia, a parte do profetizar não está atrelado, né? E aí eu te convido a relembrar o que nós dissemos no vídeo de José. Se você ainda não viu, entra lá no canal onde nós estamos falando sobre uma parte do capítulo 41 de Gênesis, onde José ele interpreta o sonho de Faraó e como que ele age de maneira profética ali diante do Faraó. E nós falamos lá que José ele não apenas entende ou compreende aquilo que aconteceria no futuro, mas que José direciona, aponta caminho, ele exorta, ele encoraja. E aqui o profetizar é justamente essa ideia. É onde nós falamos em nome de Deus, usando as escrituras, e aí nós exortamos, discernimos tempos, encorajamos, consolamos. Claro que existem pessoas que elas são mais usadas, ou elas possuem esse dom de ter uma palavra de conhecimento, para ter uma profecia, para falar sobre o que vai acontecer no futuro. Só que essa ideia do profetizar, ela não está limitada apenas a essas pessoas. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Se você tem Deus no seu coração, você recebeu do céu poder, você tem a palavra do Senhor, a Bíblia na sua mão, e você tem autoridade, você vive aquilo que está escrito, irmão, você é um profeta do Senhor quando você declara aquilo que está na Escritura. Muitas vezes a gente fica muito preso a essa visão de que a profetizar é só declarar, é só prever o que vai acontecer no futuro, é só dar palavra de sabedoria. É claro que é muito bacana, é muito bonito, e glória a Deus, mas nem todos fluem assim. E aí a gente acha que o profetizar está restrito somente a esse âmbito. Não, irmão, como eu disse aqui, se você tem a palavra de Deus na sua mão, você entendeu a Escritura, você tem autoridade, o Espírito Santo está em você, profetiza. Pregue, declare aquilo que está na palavra, que com certeza corações serão movidos. Amém? Isso é muito forte. E aqui a ideia dos sonhos, a ideia dos sonhos é justamente sobre essa comunicação, esse discernimento espiritual, ao Senhor falar e comunicar com o seu povo, através de uma comunhão que direciona, que aponta a vontade do Senhor para a nossa vida, e por aí vai. Agora que a gente entende, né, o que de fato está acontecendo ali no Pentecostes, e aí a gente não está só observando o fato, mas
o quão profundo foi aquele cumprimento. O que de fato aconteceu no Pentecostes? O Espírito Santo foi derramado no interior dos homens, não mais sobre, mas dentro dos homens. E aqui, onde a gente faz essa relação da pregação de Pedro com Joel 2, a gente está vendo a dimensão, a profundidade do que isso é. Que é justamente a questão dos sonhos, das profecias e tudo mais. E aí, dando sequência agora na ministração de Pedro, é justamente sobre essa questão do perdão dos pecados, né? Porque Pedro, né, ele convida, né, as pessoas não simplesmente a buscar os sinais e as línguas ou os dons, mas o convite de Pedro na mensagem é justamente o arrependimento e serem batizados. Ou seja, o sinal externo, né, a confissão pública ali no batismo sendo o efetuar, sendo a concretização desse arrependimento que aconteceu no interior do homem. E aqui, irmão, eu quero comentar uma coisa sobre o fato do arrependimento ser um ponto dentro da mensagem de Pedro. O arrependimento aqui, ele, como eu disse, né, anteriormente, Pedro, ele é muito claro, né, Pedro é muito claro com a mensagem dele. Ele fala assim, vocês fizeram isso, foram vocês que levaram Jesus para a cruz e entregou Jesus na mão de homens maus. E aí Pedro fala dos pecados e aí ele convida, fala, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam confessar o que vocês fizeram. Como que isso é poderoso? E aí a gente estava falando sobre maquiar a mensagem. Uma das formas da gente não maquiar a mensagem do evangelho é incluindo o arrependimento nas nossas pregações. Quando nós ocultamos o arrependimento da nossa pregação, a gente coloca um filtro no evangelho de que não é preciso mudança para seguir a Jesus. Aonde não é necessário negar a si mesmo, negar os seus desejos a seguir a Jesus. Por quê? Se o arrependimento é a mudança de rota, se o arrependimento é a mudança de mente que conduz a minha vida a novas atitudes, a novas ações, se eu excluo o arrependimento, então eu posso servir a Cristo e continuar sendo o mesmo. E não é assim. Ou eu posso servir a Cristo e achar que eu não fiz nada ou não faço nada de errado. E não é assim. Por isso que o arrependimento ele precisa estar nas nossas pregações. Porque quando nós colocamos o arrependimento na pregação, nós estamos pregando como os apóstolos pregaram. E nós estamos pregando como Jesus pregou. Não é uma palavra dos apóstolos. Jesus iniciou a sua mensagem falando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Isso é muito forte, é poderoso essa afirmação. Porque nós estamos vivendo tempos onde muitos pregam um evangelho que não é necessário transformação. Vivemos um tempo onde muitos pregam um evangelho que não é necessário mudança, arrependimento e transformação. Por isso que Deus nos convida a nos levantarmos e pregarmos como eles pregavam, colocando o arrependimento na onde é necessário. Sabe por quê, irmão? Aqui em Atos 2, a partir da pregação de Pedro, o impacto da mensagem ele foi muito grande. A palavra vai relatar que aqueles que antes estavam zombando ou confusos, agora eles estavam comovidos em seu coração. E aí eles perguntavam: o que nós devemos fazer? O que a gente precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo, para que o Espírito seja derramado na minha carne? E aí Pedro fala: vocês precisam se arrepender e serem batizados. Irmão, isso é a consequência de uma pregação cheia do Espírito Santo. Uma pregação cheia do Espírito Santo, ela não entretém no momento. Não, ela confronta e transforma de maneira duradoura. Olha, eu vou falar até de mim. Muitos momentos
falando até enquanto eu faço os vídeos aqui, ou quando eu vou dar estudos, ou eu prego nas igrejas e também na minha igreja, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma pregação de que ela tem um movimento ali na hora, sabe? Aonde as pessoas vão levantar, aplaudir né? A pessoa não tá aplaudindo você, né? A pessoa tá aplaudindo a Deus. Então, a gente nem deveria estar tão preocupado assim com os aplausos, sabe? Só que a gente, por ser caído, de maneira corriqueira, a gente fica se questionando. Nossa, cara, por que será que o povo não veio comigo? Por que será? O que tá acontecendo aqui? Sabe? E aí a gente fica, às vezes, criando coisas para entreter o povo. Porque, como eu disse anteriormente, nós queremos ser aprovados de alguma forma. Só que, irmão, pregar o evangelho não é sobre entreter um povo. Ministrar a palavra de Deus não é saber se estão gostando ou deixando de gostar. Você precisa ministrar com o objetivo das pessoas saírem dali assim. Entendi. O que eu preciso fazer agora? Eu quero mudar de vida. O que eu tenho que fazer? Ou isso que está sendo ministrado mudou a minha vida. Eu vou agir assim, dessa forma. Se a gente faz uma pregação que faz muito barulho, mas não gera nada de transformação, você não pregou o evangelho. Você deu uma mensagem inspiradora, você deu uma mensagem motivacional, mas Deus não chamou para sermos motivacionais. Deus nos chamou para pregar as boas novas que geram transformação e arrependimento. Esse é o convite do Senhor para a nossa vida. Esse é o convite dos atalaias. Esse é o convite dos porta-vozes de Deus. Esse é o convite dos mensageiros do Senhor. E ali, naquele momento, a gente está vendo o cumprimento do que Jesus falou para os discípulos em Atos 1. Que eles receberiam do céu poder para ministrar. Irmão, foi tanto poder na pregação de Pedro que mais de 3.000 pessoas se renderam à mensagem do evangelho. Olha o quão cheio de poder, olha o quanto de dunamis havia na pregação de Pedro. E é interessante que Pedro ele foi fiel à mensagem. Ah, irmão, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Deus está falando muito comigo agora. Deus está falando muito comigo agora. E aí, já partindo para o final, né? Onde a gente já observou que o Pentecostes não é só um episódio, né? Ele é o início de uma nova era. E entendendo a potência da pregação de Pedro, o que a gente aprende, né, qual uma aplicação prática direta para a nossa vida? Que Deus, ele age poderosamente quando nós ministramos a sua palavra de maneira fiel. Quando nós somos fiéis à pregação da palavra. Irmão, não distorça aquilo que está nas Escrituras. Sabe, estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, viva a palavra de Deus. E quando você for pregar, prega o que está lá. Sabe, a gente não precisa ficar inventando muita coisa. Muitas vezes a gente observa algumas pessoas que elas têm uma habilidade de conexão. Eu falo porque eu faço isso. Às vezes eu olho alguns irmãos que eles têm uma habilidade de conectar, eles têm uma habilidade de trazer novos pontos, novas coisas no texto que você fica abismado. Você fala assim, cara, como que ele pensou nisso? De onde que ele tirou essa informação? Só que a pregação de Pedro, ele apenas replicou o que ele havia aprendido de Jesus. Ele replicou o que ele havia aprendido nas sinagogas e tudo mais. E muitas vezes nós precisamos ser assim. Irmão, replica o que está na palavra. Não precisa de muita coisa, não precisa de inventar muita coisa, não, só pregue, ministre, fale o que está nas Escrituras de maneira fiel. Não da sua boca, mas daquilo que Deus deixou na sua palavra. E aqui nós observamos também que toda boa obra, toda verdadeira obra do Espírito Santo conduz ao arrependimento.
Uma obra do Espírito Santo que não promove transformação, que não promove mudança, depois que ela foi feita, aquilo provavelmente não foi uma obra do Espírito. Aquilo não foi uma obra do Espírito Santo. Porque obra genuína gera arrependimento e transformação. Ah, eu ministrei, eu preguei, ninguém falou glória a Deus. Ah, eu ministrei, eu preguei, ninguém bateu palma. Irmão, mas você talvez não saiba que no coração daquela pessoa ela está sendo transformada. Às vezes ela não chorou, às vezes ela não aplaudiu ali no momento, mas às vezes ela vai estar sendo mudada. Ou às vezes no silêncio aquela pessoa ela decidiu mudar de vida. Isso é muito forte. Por isso que a gente deve entender a importância de ministrar o que é o correto, sem ficar inventando muita coisa. E aí o último ponto é sobre a urgência, né? No tempo que nós estamos vivendo. Irmão, nós estamos vivendo a sequência de Atos 2, a sequência de Joel 2, é o tempo de salvação. É o tempo de nós ministrarmos, de pregarmos, porque o Espírito Santo está sendo derramado a cada um que confessa a Deus com sua boca. E aí, te convido a você pensar, será que eu tenho ministrado a palavra do Senhor? Será que eu tenho anunciado esse Deus que me salvou a fim de que as pessoas se convertam? Será que se alguém ouvisse a minha mensagem hoje, a mensagem que eu estou anunciando, que eu estou vivendo, será que ela vai estar apontando para Cristo crucificado e reto ou vai estar apontando para manifestações humanas, aplausos humanos, barulho humano, emoção? Não, irmão. A nossa mensagem precisa anunciar Cristo, o ressurreto, glorificado. Amém? Então, debaixo dessa palavra, nós encerramos aqui o estudo. Vai ficar faltando nós falarmos sobre como que vivia, né, ali a igreja em Atos 2. E para finalizar o vídeo, gostaria de que você fechasse seus olhos para a gente orar. Afinal, é um estudo bíblico devocional, onde a gente, a partir da leitura bíblica, do que está no capítulo, a gente traga algo para nossa devoção a Deus, que a gente traga algo para nossa vida diária, respeitando aquilo que o texto bíblico traz. Então, convido você a fechar os seus olhos para orarmos. Senhor Jesus, te louvamos por essa palavra, te louvamos pela tua escritura, pela Bíblia que o Senhor deixou para nós. E o nosso desejo é que possamos estar cada vez mais sensíveis a esse Espírito que foi derramado sobre nós. Que possamos cada vez mais estar cheios da presença do Senhor. Cada vez mais cheios desse dunamis, dessa dinamite, dessa bomba que nos dá capacidade para testemunhar. E que o nosso testemunho aponte para Ti, que é o Deus ressurreto, que é o Deus encarnado, que morreu por nós, que nos salvou. Que esse poder, ele não pare apenas um testemunho interno, mas que ele alcance os nossos lábios. E os nossos lábios venham declarar justamente esse Deus, esse Cristo, que nos deu a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo. Que fez de nós ser habitação e morada, de sermos a carne hoje que está sendo empoderada pelo Espírito. Senhor, faz de nós também fiéis a testemunho, testemunhas fiéis da Tua verdade, da Tua palavra. Que a gente não venha corromper a pregação, que a gente não venha inventar coisas nas nossas pregações, mas às vezes, Deus, apenas a Tua palavra declarada, apenas o texto exposto na simplicidade que ele é. Corações venham se converter, almas venham render, Pai, a Ti. Por isso, Deus, nos empodera
dessa simplicidade, mas também dessa autoridade, a fim de anunciarmos as boas novas de Cristo Jesus. Aqui fica a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não esqueça de compartilhar, de curtir, comentar. Que na semana que vem nós voltamos com mais um estudo bíblico devocional. E quanto mais a gente compartilhar, mais a plataforma vai mandar para as pessoas e pessoas vão ser alcançadas, salvas e transformadas. Então, um grande abraço do Luiz e até mais.